Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como passar um número que está na base binária para a base decimal e como voltar esse processo, passar da base decimal para a base binária. Bora lá comigo? Primeiro a gente vai tentar entender o que é uma base numérica. Tem tudo a ver com a forma como a gente agrupa e representa os números. Então, funciona mais ou menos assim. A gente usa geralmente a base 10. Provavelmente porque a gente tem 10 dedos nas mãos que isso ficou estabelecido. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho o número 0, o número 1, o número 3, até chegar no 9 eu tenho 10 símbolos. Quando eu fechar um ciclo de 10, quando eu chegar no 10, eu vou representar esse número com os símbolos que eu tinha antes, certo? E vai fechar um novo agrupamento até chegar no 20 e assim vai. Com isso eu consigo representar todos os números que existem. Então, em resumo, eu tenho 10 símbolos para minha base 10. Mas nem sempre foi assim. Os assírios, por exemplo, criaram a base 60, ou seja, eles tinham um símbolo diferente para cada número até chegar no 59. E é só a partir dos 60 que eles começavam a usar os símbolos de antes. Isso parece meio trabalhoso, né? Mas provavelmente tu está acostumado a usar essa base na tua vida. Por quê? Porque as horas são contadas em base 60. Bom, um minuto tem 60 segundos, né? Uma hora tem 60 minutos. Então, para eu fechar um ciclo, eu preciso passar por esses 60 passinhos, certo? E isso fecha uma hora, um minuto e assim vai. Os maias, por exemplo, usavam a base 20, provavelmente porque eles andavam descalços, então eles podiam contar com os dedos das mãos e os dedos dos pés para contar os seus agrupamentos de números. No caso da base binária, o processo de contagem vai envolver o agrupamento de duplas. E na hora de representar todos os números, eu só vou usar dois algarismos, o 0 e o 1. Nesse caso, o 0 é o próprio número 0 e o 1 é o próprio número 1. Mas no caso do número 2, eu já vou ter que usar dois algarismos para representar ele, que são o 1 e o 0, que é a mesma representação do primeiro ciclo da base 10. O 3 já vai ser igual a 1, 1 na base 2. E o 4 já vai fechar o segundo ciclo, por ser uma potência do 2. Ou seja, o 4 vai ser representado por 1, 0, 0. De maneira geral, sempre vamos ter as potências do 2 representadas na base 2 por números que batem com as potências do 10 na base 10. Mas deixa eu te explicar melhor por que isso acontece. Bom, primeiro a gente vai tentar entender como passar o número que está na base 2 para a base 10. Para isso, tu precisa lembrar como funciona o posicionamento dos números em uma certa base. Então, por exemplo, o 352. Se ele estiver na base 10, eu boto um parêntese e um dezinho ali, ou eu não preciso botar nada porque é a base que a gente geralmente usa, então deixa ele assim. Se ele estiver na base 10, eu digo que ele é a mesma coisa que a soma 300 mais 50 mais 2, né? Bom, e essa soma eu posso reescrever ela. Eu posso dizer que isso é igual a 3 vezes 100 mais 5 vezes 10 mais 2. Bom, o 2 fica sozinho ali, né? Também posso, de novo, reescrever como sendo 3 vezes 10 ao quadrado mais 5 vezes 10 mais 2 vezes 10 na zero. Que trabalheira, né? Para que fazer isso? Eu já sei que isso é assim. Bom, é só para te ver como funciona esses expoentes da base 10 em relação à minha representação numérica, certo? Nota que eu tenho 10 na 0, 10 na 1, 10 na 2. Cada uma das posições que eu tenho no meu número influencia na potência do 10 que eu estou multiplicando. Isso vai ser muito importante para te passar da base 2 para a base 10. Por quê? Porque números que estão em bases diferentes têm tamanhos diferentes. Por exemplo, se eu representar o 1100 na base 10, é o 1100, tu já sabe que número é esse, já conhece, já está de boa com ele. Agora, se eu disser que ele está na base 2, colocando um parêntese e um doisinho ali embaixo, ele já não é mais o 1100, ele não tem o tamanho do 1100 da base 10. Ele é outro número. Que número é esse na base 10? É bem fácil, é igualzinho o que tu viu agora há pouco, que eu te expliquei aqui em cima. Eu vou pegando esses números na sequência, 0, 0, 1, 1, certo? E vou multiplicando ele agora por potências do 2. Como eu estou na base 2, as potências são do 2. Então eu começo com 0, o último número ali, 0 vezes 2 na 0, que é 0, né? 0 de novo, vezes 2 na 1, certo?
que também se anula, acaba sendo 0. Depois, 1 vezes 2 na 2, que dá 4, certo? E depois, 1 vezes 2 na 3, que dá 8. Então, esse meu número que está na base 2, ele na real é o número 12 na base 10. Pegou mais ou menos a ideia? É só não se perder na ordem do número e na potência do 2 que eu estou multiplicando para descobrir o meu número na minha base 10. Quer testar se tu entendeu essa ideia? Bom, então eu vou te deixar um exercíciozinho para te tentar passar esse número que está na base 2 para a minha base 10. Então dá uma pausada nesse vídeo que eu já te dou a resposta. Então, tá aqui do lado a resposta. Se tu tiver alguma dúvida em relação a ela, pode colocar ali nos comentários que eu tento te dar uma força. Aliás, tá gostando desse vídeo? Então, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho, toda aquela história. Agora a gente vai ver o processo inverso, que é passar da base 2 para a base 10. Bora transformar o 72 da base 10 para a base binária? Olha só, eu começo dividindo o 72 por 2. Daí o quociente vai dar 36 e o resto vai dar 0, porque divisão por 2 só dá resto 0 ou resto 1. Então eu continuo o mesmo processo dividindo o 36 por 2. De novo vai dar resto 0. Depois eu faço a mesma coisa para 18, para o 9, para o 4 e para o 2. Daí, finalmente, para eu achar o número binário correspondente ao 72, basta eu pegar todos os restos da direita para a esquerda, incluindo o quociente da última divisão, que nesse caso vai ficar 1001000. Então, o 72 na base 2 é esse númerozinho aí. Se quiser, dá até para testar se ele está certo, usando o mesmo método que a gente viu agora há pouco. E aí, bora praticar? Tenta achar o número binário correspondente ao 150 na base 10. E aí, conseguiu? A resposta vai dar 100101110. A aplicação mais importante para os números binários está na informática. Os primeiros computadores criados na década de 1940 ocupavam salas inteiras e usavam a mesma lógica binária que o teu celular ou o teu computador usam até hoje para representar a passagem de corrente. Funciona assim, ó. O 0 representa a lâmpada desligada, enquanto o 1 representa a lâmpada ligada. Cada dígito 0 ou 1 é chamado de bit, enquanto que 8 bits viram um byte. E é daí que vem todo o resto. Kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes. 1 gigabyte, por exemplo, equivale a 8 bilhões de lâmpadas ligadas ou desligadas, o que ia ser bastante difícil de processar se pensarmos nos primeiros computadores. Mas a gente acha muito pouco espaço para armazenar todas as nossas fotos e vídeos no celular, que cabem no nosso bolso. Essa é justamente a diferença entre os primeiros computadores e as máquinas modernas, que processam muito mais informações em espaços cada vez menores. Basicamente, tudo que tu vê aqui nessa tela é representado por dígitos binários, e talvez um dia a computação quântica transforme completamente essa realidade. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, nosso vídeo está chegando ao fim. Espero que ele tenha sido útil para te entender essas passagens de decimal para binário e vice-versa. Se tu ficar à vontade, pode comentar alguma coisa ali embaixo comigo nos comentários, que eu sempre respondo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o fim e até a próxima!